Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do blog Mediários e hoje nós vamos falar para vocês sobre um aplicativo que é muito bom para estudantes de medicina e a gente vem recomendar aqui para vocês. Hoje em dia, os aplicativos são ferramentas muito úteis para todos os profissionais e não poderia ser diferente também para a medicina. Muitos médicos já estão adotando na sua prática clínica o uso de aplicativos para calcular scores, riscos de determinadas doenças, se agravarem ou não, por exemplo. Tudo isso facilita bastante o nosso aprendizado e a nossa prática médica. Então o aplicativo que nós viemos recomendar para vocês hoje se chama Whitebook Clinical Decisions, da empresa PebMed. Esse aplicativo tem como objetivo principal ser uma referência de consulta rápida para situações frequentes na medicina. Então esse é um aplicativo disponível tanto para os sistemas Android, tanto para o iOS do iPhone. Nós trouxemos nosso celular aqui para fazer uma demonstração de algumas das utilidades, ferramentas e dos recursos que ele oferece. Então agora nós estamos na minha tela principal do celular, então a gente vai abrir o aplicativo Whitebook. E aqui vocês podem ver que tem esse painel principal, que tem as informações, por exemplo, prescrição, medicamento, CID e calculadoras e scores, que para mim é uma das coisas mais importantes que eu comentei com vocês, que já vi vários médicos usando nas discussões. Também tem orientações gerais para pacientes e depois vem umas partes específicas de cada especialidade. Então tem pediatria, tem ginecologia, tem cirurgia, emergência, então é bem legal pra gente quando tá lá no pronto-socorro ou tá passando pela especialidade, por exemplo, a gente que tá estudando, né? Quando a gente passa na especialidade, deu alguma dúvida, esse aplicativo ajuda bastante. E pensando aí também no futuro, quando a gente for dar plantão, para quem já estiver nessa vida profissional, é um aplicativo que pode ajudar bastante em situações de dúvida. Então nós passamos essas últimas semanas usando bastante esse aplicativo, porque a gente está no internato agora e então a gente está tendo que usar muito, fazer muitas consultas, porque é claro que a gente não sabe todas as coisas de cabeça, então claro que a gente tem que pesquisar muitas das informações que nós precisamos. E a gente vai falar de alguma das ferramentas que nós achamos mais interessantes para mostrar aqui para vocês. O primeiro de tudo é o clássico CID-10, que é a classificação internacional das doenças, e a gente sempre precisa saber o CID-10 das doenças para poder fazer qualquer coisa. Por exemplo, quando está preenchendo formulários de internação do paciente, quando nós vamos pedir algum exame, sempre fala assim, hipótese diagnóstica e o CID-10 daquela hipótese. E claro que não tem como decorar isso, né? Então a gente tem que sempre consultar. Então, por exemplo, fala alguma doença pra gente pesquisar. Olha, agora que a gente está passando na pediatria, bronquiolite. Bronquiolite. A gente está vendo muita bronquiolite, pessoal. Bronquiolite. Aqui. Isso. Então a gente vê aqui que bronquiolite aguda é J210. Não teria como a gente decorar isso. Então a gente vai lá pesquisar rapidinho aqui e já pode colocar lá no prontuário, que a hipótese diagnóstica é o J210 bronquiolite aguda. Quando a gente for pedir algum exame também, a gente coloca isso. Colocar em atestado é muito importante. Então essa é uma das grandes funções, acho que é uma das mais úteis porque a gente mais usa. Outra coisa legal são os medicamentos. Na prática clínica, os médicos acabam decorando os medicamentos que eles mais usam, mas sempre tem um ou outro que a gente não está tão habituado a usar, né, que precisa ver a dose, precisa ver quantas vezes pode dar por dia e todas essas coisas. Então, por exemplo, vamos chutar um medicamento aqui, amoxicilina, sei lá. Aqui, amoxicilina. Daí tem todas as marcas que fazem e tudo mais. E aqui fala da classe do medicamento, como ele é apresentado, se ele é tomado via oral, se é intravenoso, fala algum dos usos clínicos e fala da posologia, que é o mais interessante, que é o mais que a gente precisa saber, né? Qual que é a dose máxima, quantas vezes pode dar por dia. Então, para medicamentos que nós não estamos muito habituados, essa é uma função muito legal. Eu gostei bastante quando eu estava testando o aplicativo da parte que tem conteúdo, assim, resuminhos sobre diferentes doenças, principais doenças de cada especialidade, por exemplo. E daí lá tem fichas que você pode dar uma revisada em critérios diagnósticos, principal apresentação clínica, que exames você pode pedir. São quadros bem objetivos, mas que ajudam bastante na hora que você quer tirar uma dúvida. E esses dias a gente tinha atendido um paciente, a gente ficou com dúvida com o diagnóstico diferencial, que a gente tinha tido há muito tempo atrás, que era uma arterite de Kawasaki, e a gente foi pesquisar e deu para dar uma lembrada, a gente conseguiu pensar, por que pensaram nessa hipótese também, então por que a gente tinha que descartar. E isso é legal da gente ter, por exemplo, uma consultas
frequentes que a gente acaba fazendo, porque os sintomas muitas vezes são bem parecidos, então a gente já tem que ter o conhecimento mais ou menos de qual pode ser o diagnóstico, e a gente dá essa pesquisada para saber mais detalhes. Então aqui, a doença de Kawasaki, que a Bianca deu como exemplo, fala um pouquinho da definição, fisiopatologia, sintomas, apresentação clínica, e também tem os critérios diagnósticos, isso que é legal, né? Porque às vezes a gente sabe mais ou menos como é a doença, mas não sabe certinho qual que é os critérios para você poder falar que é ou não é. Então aqui tem esses sintomas aqui por 5 dias, daí dá uma lista, isso é legal, porque ninguém decora a lista, né? A gente tem uma noção, mas para saber certinho a gente acaba tendo que consultar. E é bem legal porque, como a gente falou, tem pediatria, tem outras especialidades, e você pode pesquisar dentro de cada especialidade algum detalhe, por exemplo, de medicação, algum detalhe de procedimentos mais usados, mais feitos naquela especialidade, e tem algumas explicações, tipo, passo a passo dos procedimentos também, que é bem legal. Aí, voltando lá para aquela parte inicial, que tinha E voltando para o menu inicial, tem uma parte de calculadoras e scores. E, por exemplo, uma coisa que a gente usava bastante lá na Liga de Pré-Natal e que eu via todas as residentes usando, então, tipo, é uma prática mesmo, é a calculadora para ver a idade gestacional. E se você for fazer na mão, lógico, a gente tem que saber para fazer provas, mas no momento que você está atendendo vários pacientes, ajuda bastante você ter essa calculadora, e aqui tem. E a gente, sim, eu já vi aplicativos específicos para isso, mas esse aplicativo reúne mais coisas, inclusive essa que eu gosto bastante, que eu uso. Então tem essa parte só de calculadoras. Então na medicina tem vários scores, quem está fazendo medicina já sabe disso, e não tem como nós decorarmos como calcula cada uma das coisas. Então às vezes a gente precisa calcular usando aplicativos. E então aqui tem vários deles, então um dos mais úteis, então é bem legal isso. De ter tudo reunido em um aplicativo só. Outra parte que nós gostamos bastante desse aplicativo é a parte de procedimentos, porque tem um passo a passo dos procedimentos mais utilizados na medicina, que os médicos generalistas têm que saber. Então, por exemplo, você quer fazer uma toracocentese, daí para você se preparar antes do procedimento, você vai lá ler os passos necessários. Então aqui tem para que serve uma toracocentese, como que é feita a avaliação inicial, e contraindicações, e como é a técnica em si. Então é bem legal para a gente dar uma lembrada antes de ver um procedimento, para a gente ir conferindo e estudando antes de acontecer. E falando agora do aplicativo em geral, a gente achou ele com um visual bem legal, fácil de você mexer e achar os conteúdos. Também tem a barrinha de pesquisar, que se você não está com preguiça de ir lá rodar até a parte que você tem que ir, é só você pesquisar. É bem fácil, e os materiais eles são atualizados frequentemente. Normalmente vem a data de qual foi a última atualização, e vem notificações quando você se conecta com a internet, se você quer fazer alguma atualização. Então você pode usar ele sem estar conectado, que é uma vantagem pra gente, né? Quando você está num lugar, você não consegue acessar a internet. Se você tivesse um computador, você poderia ficar lá pesquisando, ou no celular. Mas se você tem um aplicativo e não precisa estar conectado com uma super rede, já ajuda bastante. Então essa foi a nossa demonstração de como usar o aplicativo Whitebook, e a gente acha que ele é muito bom mesmo, porque assim, a gente consegue achar os scores separadamente na internet, ou tem vários aplicativos, um para o CID, outro para guia de procedimentos, mas um aplicativo que reúna tudo isso em um lugar só é muito difícil, e o Whitebook faz isso de uma maneira muito legal, que deixa muito mais prático de você consultar tudo no mesmo lugar. Então isso que a gente mais gostou desse aplicativo. Para mim agora, esse aplicativo tem sido um mini guia de sobrevivência no internato, tá ajudando bastante. Para quem estiver nessa fase também, a gente recomenda, porque naquele momento que você não tem muito noção de onde pesquisar, o que fazer, esse aplicativo ajuda bastante. Esse aplicativo tem duas versões, uma que é a básica, que é gratuita, então basicamente compreende aquela primeira parte que nós mostramos, o do Whitebook naquela sessão. Então dá para você consultar o CID-10, dá para você consultar as principais doses de medicamentos, então mesmo se você não quiser pagar, já dá para você baixar o aplicativo, que vai ser muito útil para você. Mas uma boa parte desse aplicativo é conteúdo pago, que é para o assinante premium dele. Então é muito legal você ter acesso a todos esses recursos a mais, a todas essas ferramentas. E uma notícia muito legal para você que acompanha o nosso canal, em especial quem já estuda medicina, quem está se formando, é que a PebMed disponibilizou 10 acessos premium para nossos fãs que seguem aqui o canal. Então a gente vai fazer um sorteio entre vocês e a gente vai divulgar certinho como que vai ser o processo para você participar do sorteio e conseguir esse acesso por um mês
com todos os conteúdos do aplicativo. E a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo como que vocês podem fazer para participar desse sorteio. Se vocês conhecerem alguém também que pode se beneficiar, que vai querer ter essa assinatura, também compartilha. Fala para eles para também poderem participar. Vamos divulgar nas redes sociais também. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, de reviews de aplicativos ou coisas do tipo, podem mandar pra gente sugestões. Se ficaram com alguma dúvida também podem nos escrever. Não se esqueçam de se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais, mandar cards para nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse, até a próxima pessoal.